Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a um episódio do Estratégia Cast. Professor Ricardo Leal da Nefrologia. Estou com meu grande amigo Diego Enes, também professor. E nós vamos abordar aqui hoje, né? Acho que, Diego, indiscutivelmente o tema da nefrologia que mais cai nas provas de residência, sem dúvida, que são as doenças glomerulares, né? Um tema que, na prova, por incrível que pareça, ele é um pouco menos complexo do que na vida real. A gente tem que se atentar muito a alguns padrões, idade, padrão de lesão, sintoma do paciente, mas com certeza, juntando todas essas informações, a gente consegue tranquilamente aí matar as questões com uma certa tranquilidade. Exato, Rick. Eu sempre falo assim, prova, doença glomerular. Se você vai fazer uma prova, não tem como você ter uma noção assim boa de glomerulopatia, porque vai cair. Se você fizer muitas provas, provavelmente vai cair. E eu falo que cai bastante porque a gente até brinca, né? Na prática nefrológica, isso não é uma verdade. É a minoria que a gente vê. Isso. Mas em prova, vai cair. Por quê? É clínica médica e pediatria, principalmente na pediatria, né? Que a gente também comenta, né? Mas, então, é um tema muito importante, né? Indiscutivelmente, aí a gente bate na tecla nas revisões, nas aulas de extensivo, intensivo, então, é um assunto, é uma área meio difícil ali, né, Rick? Não é muito fácil, até pra gente que é especialista, mas dá pra entender. E eu acho que ela é muito procurada para as provas porque são casos difíceis, mas na maioria das vezes são casos em que eles te dão os elementos muito floridos e isso faz com que o aluno elabore aquela hipótese diagnóstica, né? Então é Exato. muito mais fácil na prova do que na vida. Então, para a gente começar, o que é o glomérulo, né? Na verdade, é uma parte da menor unidade funcional do rim, que é o néfron, que eu gosto de falar sempre nas aulas, que é o grande filtro ali, né? Ele que determina o que passa de fato do sangue para a urina, né? E a gente vai suspeitar de que o glomérulo está doente quando começar a aparecer na urina coisa que não era para estar lá, né? Principalmente sangue e proteína. Então, você vai suspeitar de uma doença glomerular quando houver hematúria, não é toda a hematúria. A hematúria que mais vai cair na tua prova é aquela hematúria dismórfica, com cilindros hemáticos, com dismorfismo eritrocitário ou associada a proteinúria, principalmente acima de 1 grama. E também não é qualquer proteinúria que você vai pensar em doença glomerular. Mas quando ela é nefrótica, acima de 3,5 gramas por dia nos adultos ou acima de 50 miligramas por quilo por dia nas crianças, com certeza ela é glomerular, tá? Subnefrótica ela também pode ser. Lembrando que a proteinúria, padrão ouro para avaliar, urina de 24 horas. Mas existem alguns outros elementos na questão que fazem com que você pense que o paciente tem uma proteinúria nefrótica, que é, por exemplo, 3 cruzes ou mais de proteína na fita do dipstick, ou então uma relação proteína-creatinina, né, na amostra isolada de urina maior do que 3 nos adultos, maior do que 2 nas crianças. Então, achou uma hematúria estranha, características glomerulares, uma proteinúria ali com características glomerulares, a gente tem que pensar em doença glomerular, mas não é só isso, tem alguns sintomas também, né? Edema, hipertensão, piora da creatinina, que a gente fala aqui que é um sintoma, não é uma alteração laboratorial, mas pra gente é sintoma. Então, juntando tudo isso, você consegue encaixar as glomerulopatias ali em algum padrão de doença. Normalmente tem 5 síndromes glomerulares: alteração urinária assintomática, síndrome nefrítica, nefrótica, glomerulonefrite rapidamente progressiva e glomerulonefrite crônica, e a gente sabe que na vida é muito difícil ela vir bem florida em uma só síndrome, né? Normalmente nas provas elas vêm assim, bem delimitadas, né? E o diagnóstico padrão ouro, só um disclaimer aqui de qualquer doença glomerular, é a biópsia renal, né, Diego? Exato. Chegar na etiologia, né? Embora nas provas, muitas vezes, felizmente, talvez para o aluno, porque é algo meio Específico. patologia, né? Renal não é fácil, mas é realmente para vocês falar tal doença, é uma glomerulopatia membranosa, é uma nefrite lúpica, realmente a biópsia é fundamental. Mas é pouco usado, mas com certeza. Pouco usado. A gente vai comentar em alguns momentos aqui do podcast algumas alterações pontuais, porque cai nas provas, né? Algumas alterações histológicas de umas doenças bem específicas, elas caem. E não tem como a gente não comentar. Sempre quando biopsiamos, 3 fragmentos, um para microscopia óptica para fazer aquela análise estrutural geral do glomérulo, imunofluorescência, que vai ser extremamente importante quando a gente estiver falando de glomerulonefrite rapidamente progressiva, porque ela te fala o mecanismo da lesão glomerular, e a microscopia eletrônica, que mostra uma ultraanálise ali do glomérulo com milhares de aumentos, né? Então, antes da gente começar as síndromes, Diego, eu acho que tem
um outro disclaimer importante, que durante o podcast a gente vai acabar falando aqui em alguns momentos glomerulopatia primária, né? Glomerulopatia Sim. secundária, então é importante a gente diferenciar isso aí. Importante. E eu sempre gosto de falar assim, gente, você tá lá na sua prova, o jeitão do enunciado já te fala que isso é uma doença glomerular. Então tá lá na pediatria, criança de 3 anos começa com espuma em urina escurecida, edema. Isso daí é o grande chamado para doença glomerular e já vai te diferenciar. Falou em pediatria, quando cai, geralmente é o que a gente vai começar agora, né? Que é a famosa síndrome nefrítica, principalmente a glomerulonefrite pós-estreptocócica, né? E síndrome nefrítica como é uma síndrome, sinais e sintomas, como é que o paciente chega? Como é que... Síndrome nefrítica, IT, normalmente quando a gente fala de IT, a gente fala de inflamação, né? Então é uma inflamação no glomérulo. Essa inflamação leva a uma queda transitória na taxa de filtração glomerular, o rim fica ávido por sal e água, e aí vem a hipervolemia como o cerne da síndrome nefrítica, né? Que se traduz em hipertensão e em edema, né? E como o glomérulo está inflamado, hematúria glomerular. Então, hematúria glomerular, hipertensão e edema. Essa é a tríade clássica da síndrome nefrítica. E a principal condição associada à síndrome nefrítica nas provas, sem dúvida, é a glomerulonefrite pós-estreptocócica, que eu gosto de falar que é uma consequência imunológica de uma doença bacteriana. Então, isso é importante frisar, né? O aluno não lembrar que é pós-estreptocócica. Então, não tem a ver... Pode ter infecção concomitante ativa? Pode, né? Mas é uma... Normalmente, a criança, na vigência da nefrite, não está mais infectada, né? Sim. É interessante comentar que, como é uma doença estreptocócica, a gente sabe que as infecções estreptocócicas, elas são mais endêmicas em países subdesenvolvidos, então, epidemiologicamente, é para lá que vai principalmente essa doença. E é uma condição, em linhas gerais, que tem um diagnóstico não invasivo, ou seja, uma presunção clínica muito boa, então até por isso você não precisa biopsiar o paciente de cara, né? Bom prognóstico renal, quando a gente falar durante o podcast aqui também que essa glomerulopatia tem bom prognóstico ou tem mau prognóstico, é a chance dela evoluir para doença renal crônica, então a GNPE dificilmente isso acontece. E não tem tratamento específico, né? Porque você vê doença glomerular e aí normalmente a mão coça ali para apertar num corticoide. Sim. Mas na GNPE a gente tem uma estratégia muito tranquila assim, de tratamento. O famoso suporte. O famoso suporte, né? Trazer o paciente da hiper para a euvolemia, né? E se manifesta como, né? Como uma síndrome nefrítica mesmo, semanas depois de um quadro estreptocócico. Então o enunciado vai ser extremamente crucial para você entender isso aí. Esse timing vai ser muito importante. A criança tem um quadro de orofaringe ou de pele semanas antes, tá? E aí depois envolve hematura, hipertensão e edema. E alguns achados laboratoriais podem te sugerir esse diagnóstico, como, por exemplo, a presença de anticorpos contra antígenos estreptocócicos, ASLO, anti-DNase B, mas quando a gente fala de laboratório aqui, não tem como. O principal dado laboratorial, que é diagnóstico e é prognóstico, é o consumo das frações do complemento, principalmente da fração C3, porque a GNPE, né, Diego, ela exacerba a via alternativa do complemento e cursa com consumo de C3 isolado, tá? Em mais de 95% dos casos. Então, se você pintar numa questão a seguinte imagem de uma criança que teve uma infecção bacteriana, semanas depois ela inchou, tá com hematúria, tá hipertensa e tá com complemento consumido, a princípio você não precisa nem pedir biópsia renal. É um diagnóstico não invasivo dado de glomerulonefrite pós-estreptocócica, né? E a gente só corre para trás da biópsia quando começa a ficar estranho, né? É uma condição autolimitada, então ela vai e vem. Então, se o paciente, por exemplo, consome complemento por mais de 8 semanas, aí já começa a ficar estranho, biópsia está indicada. Se na apresentação clínica é uma injúria renal aguda muito grave, precisa de diálise, está estranho, biópsia renal indicada. Ou então a doença vai embora, mas a hipertensão não vai, fica meses hipertenso, está estranho. Então você vê que você vai biopsiar a GNPE quando você achar que não é ela. Sim, quando tem um sintoma sistêmico ali diferente. Tem um sintoma sistêmico, né? Alguma coisa que te lembre, por exemplo, um lúpus, né? Exato. Então essa é a principal característica diagnóstica da GNPE, é o diagnóstico não invasivo ser extremamente confiável, né? Exato. Só um adendo também, Ricardo, da forma como às vezes se apresenta, né? Porque eu falo, a gente fala, né? Isso daí cai muito em prova há décadas, né? Cai muito. E os examinadores, eles querem dar uma dificultada sempre, principalmente algumas bancas que fazem provas mais complexas, né? Então é muito batido, né? Edema, hipertensão, tá inchada.
mas às vezes vem um pouco mascarado, né? O que eu quero dizer com isso? A criança hipertensa. Você vê lá uma criança 12/8 de pressão, tem que tomar cuidado, né? 3, 4 anos de idade não é normal hipertensão 12/8. Então, duas dicas de hipertensão que eu dou. Primeiro, pensar que a pressão arterial na criança ela é proporcional à altura e idade. Isso você não tem que saber de cor, geralmente o examinador coloca lá o percentil, então vai estar de 95 para cima, então essa é a dica. A segunda, ela se apresentar numa forma de emergência hipertensiva, né, Ricardo? Isso. Então, a criança que chega em edema agudo de pulmão ou até mesmo encefalopatia hipertensiva. Isso daí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes não é simplesmente hipertensa. Não, é uma criança que está tendo dificuldade visual, está tendo algum cefaleia, um sintoma neurológico, ou está com osteotoração, está com o pulmão congesto, né, os pulmões congestos. Logicamente, a internação é uma coisa mais crítica, mas pode vir desse jeito, né? Pode. E é a principal complicação da GNPE. São complicações hipertensivas, né? Exatamente. E isso é cobrado em prova, né? Muitas questões. A principal complicação da GNPE é injúria renal aguda grave. Não. A principal complicação da GNPE são emergências hipertensivas, né? Edema agudo de pulmão e encefalopatia hipertensiva, como você bem lembrou. Exatamente. Bem, para falar um pouquinho de tratamento, não tem tratamento específico, a gente não vai sair imunossuprimindo esses pacientes, então, 2 pilares, restrição hidrossalina, né, e diurético de alça, nossa velha e boa furosemida, para trazer a criança do ambiente hipervolêmico que ela está para a euvolemia, né? Lembrar que algumas alterações podem persistir aí, principalmente laboratoriais, por algum tempo, sem que isso queira dizer que há uma agravação do quadro ou persistência de doença. Pode ter hematuria microscópica por muito tempo ainda, até 1 ano. O complemento pode ficar consumido por até 8 semanas, então é importante se atentar para essas alterações. E a penicilina benzatina, né? De vez em quando a gente se depara aí com algumas questões que cobram, dá penicilina benzatina, não dá penicilina benzatina, e você vai ver que, na maioria das vezes, é um protocolo institucional, né? Então, o que eu queria deixar de mensagem aqui sobre a penicilina benzatina? Muito provavelmente o paciente não está mais infectado, como a gente já comentou. Então, você vai ver alguns protocolos institucionais defendendo a penicilina benzatina para esses pacientes para erradicar uma possível cepa que faria com que se espalhasse um pouco mais, evitar surtos de GNPE, mas bem nesse sentido. É importante lembrar que ela não é tratamento, ela não tem nada a ver com melhorar o quadro clínico daquele paciente. Quando ela é feita, é mais só para evitar aí um surto ou uma transmissão local, né? Um racional epidemiológico. Sim. Tá? Tudo bem. Eu acho que é isso, GNPE, né? São as principais... A gente fala bastante porque isso aí, Não, a gente sem fala muito em dúvida. pediatria porque é onde mais cai, onde mais acontece, mas nada impede de cair numa clínica, na prova de clínica. também, Exato. Não tem essa... E é importante isso também que o Diego falou, né? A gente já pega questões em pacientes de 20 e poucos anos, e aí as pessoas vão no automático ali, descartam, porque normalmente quando a gente fala de GNPE, a gente fala na pediatria, mas nada impede que isso aconteça em outras faixas etárias, tá? Acho que o GNPE está bem coberto, né, Diego? Também. Acho que a gente pode ir para um diferencial que não é tão diferencial, mas lembra um pouco, né, que é a nefropatia por IgA, né? Que na prova eles adoram tentar te confundir, né? Isso é nefropatia por IgA ou isso é GNPE. Nefropatia por IgA a gente sabe que é a glomerulopatia mais comum do mundo. Ela muda um pouquinho de epidemiologia quando a gente fala em relação a GNPE, porque tá um pouquinho mais ali nos adultos jovens, né? E não tanto na faixa etária pediátrica. E homens, a gente né? gosta, Mais como homens, a gente gosta de brincar que é o coringa da nefrologia, porque a nefropatia por IgA, na vida real, ela se manifesta absolutamente como qualquer uma das síndromes glomerulares. Ela pode vir de alteração urinária sintomática a uma glomerulonefrite crônica, passando aí por síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, rapidamente progressiva. Mas na prova ela tem um jeito muito peculiar de cair, né? Na prova ela cai normalmente com 2 fenótipos clínicos que são ou hematúria micropersistente, é aquele paciente que faz um exame de urina por algum motivo, né? E aí ele tem uma hematúria glomerular ali, que você vê cilindro, vê dismorfismo, mas você não pega ali necessariamente o paciente hipertenso, nem com piora de função renal, é aquela hematúriazinha que fica ali. E o outro fenótipo, que eu acho que é o que mais cai nas provas de residência, é a hematúria macro-resistente. Então, é aquela pessoa que faz, às vezes, tem uma doença viral, uma infecção viral, e aí, concomitante àquela infecção, ele abre uma hematúria macroscópica que tem características glomerulares, né? Isso é descrito também com pós-exercícios físicos, vacina, algumas coisas assim, alguns estímulos assim.
Mas essa hematúria macro recorrente, que você tem aqui aquele episódio autolimitado de hematúria macroscópica, passa um tempão sem ter, e aí depois tem outro episódio de hematúria macroscópica, é o principal fenótipo que Exato. cai nas provas Que de é evidência. hematura sinofaringítica, né? Acho que não precisa também um aluno decorar, né? Ah, tem uma infecção, é aquela infecção de via aérea e a nefropatia purgial, o paciente tem aquela deficiência da glicosilação da imunoglobulina A. Precisa saber isso, mas saber que a imunoglobulina A está muito envolvida em mucosa. Então, tem uma infecção viral de mucosa, vai ter um boom aí de imunoglobulina A, que é defeituosa, impregna no rim, você tem a hematura. Às vezes infecção gastrointestinal também, né? Exato. E a grande diferença da GNPE é quase a concomitância com a infecção. Então, uma infecção viral que dá ali 2 dias e Abre a abre a hematúria. hematura, né? É interessante. E também tem algumas alterações laboratoriais que diferenciam demais essas condições, né? A IgA a gente sabe que caracteristicamente vai cair na tua prova como uma doença glomerular que não vai consumir os níveis séricos de complemento. Então, é aquela criança, normalmente, que está com hematúria macroscópica depois de um quadro viral. Você fica na dúvida, tem uma infecção viral, tem uma infecção aqui e uma hematúria. O que é? GNPE ou IgA? Olha para a pressão, olha para o complemento. Normalmente, o paciente com IgA não vai estar hipertenso e normalmente o paciente com IgA, a criança com IgA, não vai consumir complemento, né? Essas as principais diferençazinhas aí que eles gostam, né, de colocar. A gente sabe que o diagnóstico definitivo da nefropatia por IgA, como o nome diz, né, é a biópsia renal, porque você tem que achar a IgA, a dominância ou a codominância da IgA na imunofluorescência. Nas provas, difícil demais isso cair. Normalmente vai vir um quadro clínico bem florido e para te diferenciar, né? Então, só lembrando, a natureza de infecção e latência, GNPE bacteriana 2 a 3 semanas antes, IgA viral, às vezes até concomitante, né? O quadro clínico, GNPE vem uma síndrome nefrítica florida, com edema, hipertensão, hematúria glomerular. IgA normalmente vem alguma hematúria, micro ou macro, mas nem tão florida assim para síndrome nefrítica. A gente bota aqui nesse tópico para diferenciar mesmo da GNPE. E o diagnóstico definitivo é pela biópsia, consome complemento a GNPE e a IgA normalmente não consome complemento, né, Diego? Exatamente. E tem uma coisa que tá me deixando intrigado nos últimos anos, porque eu acho que as pessoas sempre acabam, as bancas acabam cobrando as mesmas coisas e elas em algum momento tentam mudar. É. E a gente já vem resolvendo algumas questões aí nos últimos anos, principalmente das grandes bancas do Sudeste. E tá caindo nefropatia por IgA de uma maneira parecida com o que a gente vê na vida real, tá? E eu acho importante deixar isso aqui bem claro pro ouvinte, porque nem sempre ele se situa. Então, se você estiver, de repente, diante de um paciente naquela questão ali de meia-idade, ali, adulto jovem, que tá com algum sinal de doença glomerular, mas não fecha para nada, tipo assim, tá com a proteinúria subnefrótica, com hematúria glomerular, não consome complemento, você não fecha para síndrome nefrítica, às vezes, não fecha para síndrome nefrótica também, porque a proteinúria é subnefrótica, não tá piorando tanto a função renal, não é rapidamente progressiva, e não tem aquele estigma clássico, por exemplo, do lúpus, aquele FAM positivo, artralgia. Pensa em nefropatia por IgA, tá? Olha o complemento, vê se não vem normal, porque nos últimos anos esse perfil de paciente está caindo, é um pouco mais diferente, assim, do que sempre foi cobrado. Eu acho que talvez aí, principalmente nas grandes bancas que eu digo, porque a gente sabe que são nefrologistas, né, que fazem as questões, Sim. então cada vez mais as coisas vêm se aproximando do nosso cenário clínico, né? Porque a primeira coisa que a gente aprende quando entra na residência é que nefropatia por IgA não é o que a gente aprendeu, né? Que caiu na prova. Então é importante esse disclaimer, né? Exato. E diferenciar isso vai ser fundamental na tua prova. Mais 2 causas ali de síndrome nefrítica que eu queria pontuar com vocês, que são a nefrite lúpica e as vasculites, né, Diego? Quando a gente fala de nefrite lúpica, também é um conceito extremamente abrangente, pode se manifestar como vários tipos de síndrome glomerular. Eu coloquei aqui na síndrome nefrítica, a gente colocou porque é a forma estatisticamente mais comum, é a classe estatisticamente mais comum. Mas quando é que a gente suspeita de nefrite lúpica, Diego, né? A gente vai ter aquele fenótipo clássico. Exatamente. Que aí realmente faz mais sentido, a gente costuma ver, né, muito mais a nefrite lúpica na mulher, né, na fase, na idade estértil, que pela fisiopatologia que envolve a questão hormonal, então realmente o perfil acaba sendo mais direcionado ali 20 e poucos anos, sexo feminino, que começa com quadro de edema, hipertensão, e pode uma síndrome nefrítica ou até mesmo uma permanente progressiva, ou muitas vezes pode estar aquele acometimento renal um pouquinho mais, você não está vendo, mas
faz o sedimento urinário, tem proteinúria, tem hematúria micro, Isso. glomerular, tem disfunção renal. E a pista para nefrite lúpica, você vai ter, acaba tendo outros sintomas na prova, acaba tendo outras coisas, uma alopecia, uma anemia, Uma artralgia, né, uma artralgia, artrite. acometimento cutâneo, E lógico, outros dados laboratoriais também que eles costumam dar às vezes, né? Então entra ali uma suspeita de glomerulonefrite e tem um FAM positivo, Exato, por exemplo, um anti-DNA, um anti-SM, a gente sabe que são marcadores sorológicos do lúpus, e quando a gente junta tudo isso, faz aí uma principal hipótese diagnóstica de nefrite lúpica. Por que a gente fala proliferativa classe 4? São 6 classes, né? Atualmente a gente tem esse diagnóstico histológico, A1 e A2, alterações urinárias assintomáticas, A3 e A4, proliferativas, A5, síndrome nefrótica membranosa e A6, a glomerulonefrite crônica. Sem dúvida, assim, o que despenca mais nas provas são as formas proliferativas. Então é aquele quadro florido de uma, normalmente mulher, no menacme, com síndrome nefrítica, às vezes piorando a função renal, com hematúria, com proteinúria, com anti-DNA positivo, com tudo que ela pode ter ali, né? E é um diagnóstico diferencial interessante para essa faixa etária. E lembrar que o tratamento da nefrite lúpica, ele passa por 2 fases, a fase de indução e a fase de manutenção. Pelo menos as drogas da fase de indução é interessante que vocês saibam, porque cai nas provas. A gente responde as questões e vê que isso é cobrado. Para induzir a remissão de um paciente com nefrite lúpica, normalmente a gente precisa de 2 drogas. O corticoide, né, que é feito em pulsoterapia, e alguma outra droga adjuvante. A gente usa a ciclofosfamida ou a gente usa o micofenolato. Né? Então, exatamente. pelo menos as drogas básicas da indução da nefrite lúpica, corticoide com ciclo, corticoide com micofenolato, é importante da gente ter esse disclaimer aí, né? Passando um pouquinho, né, Diego, para as vasculites, para fechar o nosso tópico aqui em síndrome nefrítica, algumas peculiaridades epidemiológicas. Normalmente, quando a gente pensa em vasculite, a gente pensa em pacientes um pouco mais idosos, Exatamente. né? Então, você vê como é importante, né, a epidemiologia na doença glomerular. Às vezes eu falo que se você souber algumas coisas fora do quadro clínico, isso te ajuda muito. Se é uma criança, você pensa de um jeito. Se é um adulto jovem, você pensa de outro. Se é uma mulher no menacme, você pensa de outro. Se é um paciente mais idoso, já pode te dar outra dica também. E que normalmente, quando a gente fala de vasculites que afetam o rim, são vasculites de pequenos vasos. Elas costumam vir associadas com aqueles sintomas constitucionais, que a gente chama. Uma perda ponderal ali não intencional, um quadro febril, às vezes uma púrpura palpável, né? Manifestação cutânea de lesão vasculítica. E nós temos 3 principais aí que a gente precisa comentar. Essas vasculites que a gente está conversando de pequenos vasos aqui são associadas ao ANCA, tá? E normalmente elas também vão te dar uma dica muito boa, que é o não consumo de complemento. Então, ANCA positivo, não consumo de complemento, num paciente normalmente mais idoso, você deve estar diante de uma vasculite. A gente acabou pulando, mas lembrar que na nefrite lúpica há o consumo de complemento, isso é um dado extremamente importante, e pela ativação da via clássica. Então, consome tanto C3 quanto C4, né? Aqui nas vasculites ANCA associadas, não vamos esquecer que temos 3 principais fenótipos, e é difícil você direcionar para uma vasculite se ele não te der um algo a mais. Então, quando a gente fala de granulomatose com poliangeite, ele vai ter que te dar algum sintoma de viária superior, algum nódulo pulmonar cavitado, né? Granulomatose eosinofílica, ele vai te dar um asma de difícil controle, junto com a manifestação renal, junto com a síndrome nefrítica. E a poliangeite microscópica, ela pode vir associada mesmo só com o quadro glomerular ou fazer aquela clássica apresentação de síndrome pulmão-rim, né? Em que, além da doença glomerular, o paciente acaba desenvolvendo também uma hemorragia alveolar. Então, entenda o padrão, né? A idade, o consumo de complemento ou não. Isso tudo, além do quadro clínico, é muito importante para a gente tentar fechar, né? A vasculite ANCA associada, a gente está comentando de nefrítica, mas ela acaba sendo, muitas vezes, uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, né? Ela vem com disfunção renal, tá, pessoal? Então, vem uma injúria renal bem significativa, um paciente que chega, às vezes, a gente precisa de hemodiálise, precisa entrar em terapia dialítica, algo destrutivo no rim. Então, é isso, geralmente acima de 50 anos, homem ou mulher, né, que aparece com padrão nefrítico / glomerulonefrite rapidamente progressiva. Então, é muita hematúria, algum grau de proteinúria e muitas vezes perda de função, e muitas vezes outros órgãos. Principalmente sintonize quando fala de viária superior
e acometimento pulmonar, né? No pulmão-rim, às vezes, só cuidado com a antimembrana basal, né? Que acaba sendo outra condição. Lá no tópico de GNRP, a gente vai comenta voltar mais para falar de ANCA associada, né? Para fazer um diferencial legal. Muito bem. Então, acho que de síndrome nefrítica são essas principais etiologias, eu acho que tá muito bem coberto, né, Diego? Com certeza. E pra gente abrir a síndrome nefrótica, aí a gente já tem outro polo de doença glomerular, né? Antes a gente estava na hematura e agora a gente vem falar um pouquinho da proteinúria, né? Gente, falou em síndrome nefrótica aqui, a gente muda um pouquinho, porque tem que estar na cabeça, é muito complexo a síndrome nefrótica, porque tamanha é a proteinúria, a gente fala no adulto, né, acima aí de 3,5 gramas, mas assim, é uma complexidade de sinais e sintomas, que é um paciente suscetível à trombose, dislipidêmico, hipervolemia, enfim, é muita coisa que acontece na síndrome nefrótica. O que gostam de cobrar em prova? De novo, pediatria, né? Viu a criancinha lá que chegou edemaciada. Agora a dica é edemaciada sem hematúria. Mas tem que tomar cuidado, né? Que às vezes pode ter algum grau e os examinadores, eu percebo que às vezes eles colocam um pouquinho justamente para confundir. Mas o aluno tem que saber, pode ter um pouco, mas não é o grande achado ali, né? É a proteinúria que vai te fazer chamar a atenção. E é interessante a gente definir, amarrar direitinho, 3,5 no adulto, acima de 3,5 gramas em 24 horas, 50 miligramas por quilo por dia, né? Eu já vi uma unidade também maldosa de 40 miligramas por metro quadrado por hora nas crianças. Mas é bom falar, porque às vezes tem bancas que gostam, né? Lá, né? E o grande problema é uma alteração grave da permeabilidade aí da membrana basal glomerular, que passa tudo que é proteína, principalmente a albumina, né? Que é a grande proteína das doenças glomerulares, passa para a urina e tudo vem em decorrência disso aí. Albuminemia, edema, proteinúria em níveis nefróticos. Mas não é só a albumina que está nessa jogada, né? Então, o fígado, na tentativa de aumentar a produção de albumina, acaba aumentando a produção de lipoproteína, você começa a ter uma dislipidemia, que junta com a redução da atividade lipoproteica, então você tem uma dislipidemia extremamente heterogênica de padrão misto, né? Que é LDL alto, HDL baixo e triglicérides alto. Então, né? É muito comum cair também o perfil de dislipidemia da síndrome nefrótica. E lipidúria, né? Não tem como, cai muito, já caiu. Eu vi uma questão extremamente maldosa uma vez que colocou a sedimentoscopia de uma lipidúria. Aí eu achei que o cara não tava num dia bom. Lipidúria é cilindro graxo, às vezes falam também, às vezes fala de cilindro graxo, que nada mais é do que o lipídio lá na urina, né? Trombofilia secundária, talvez a principal causa de trombofilia secundária seja a síndrome nefrótica. Você tem perda urinária de fatores anticoagulantes como a antitrombina, o paciente fica mais resistente à heparina também, então trombose tanto arterial quanto venoso, né? E aí tem aquela clássica de prova que é a trombose da veia renal, que às vezes é aquele paciente nefrótico que abre ali um quadro de hematúria e uma dor em flanco, um quadro que às vezes simula uma litíase, pode simular uma pielonefrite, mas você faz lá o Doppler, faz o exame contrastado, pega a trombose de veia renal, principalmente associada à glomerulopatia membranosa, e além de dislipidemia e trombose, a outra grande comorbidade associada à síndrome é as infecções, né? Então, exatamente. Principalmente por germes encapsulados, porque você tem perda urinária de imunoglobulina, dificuldade de combater esses germes encapsulados. E se você pensar que o paciente nefrótico, o edema dele é um pouquinho diferente do paciente nefrítico, ele tem uma tendência maior a fazer edema cavitário, né, Diego? Então ele faz mais ascite, faz mais derrame pleural. E você tem um líquido ali desprotegido na barriga, quentinho, muito bom para ser infectado, né? E a principal complicação infecciosa que cai relacionada à síndrome nefrótica, sem dúvida, é a PBE. Exato. Peritonite, então, né? Que é a peritonite bacteriana espontânea. Nem sempre vai vir com aquele florido de febre do abdominal, né? E descompressão, mas tem que ter cuidado. Às vezes é só mais um quadro do abdominal. Pode acontecer na vigência de um tratamento para qualquer condição que dê síndrome nefrótica também. E acho que a principal importância aqui é a gente caracterizar o germe, né? Porque lá no outro grupo que você estuda muito bem com o pessoal da gastro da hepato, lá no cirróticos, quando fala em PBE, a gente fala em E. coli, em gram negativo. Aqui, quando a gente fala no paciente nefrótico que não combate bem encapsulado, entra o pneumococo como principal agente etiológico. Então, dislipidemia, trombofilia e suscetibilidade a infecções, muito mórbido para a síndrome nefrótica, assim como o próprio edema, né? Exatamente. E aí, assim como a GNPE estava para a síndrome nefrítica, aqui na síndrome nefrótica a gente tem o tema mais cobrado,
GNPE e a lesão Lesão mínima são mínima. os dois mais cobrados, né? Etiologia de doença glomerular, né? Mais uma vez, a gente vem aqui no público pediátrico, né, Diego? É isso. Você tá lá de novo na prova de pediatria, criança ali, 5 anos, começa a desenvolver edema. Aqui, na maioria das vezes, chama muita atenção, é muito edema, né, Ricardo? A gente, às vezes, quando estava lá no internato, passava na pediatria, você via de longe a criança que era nefrótica, né? sabia. Rostinho muito inchado, abdômen distendido pela ascite, os meninos, né, com edema escrotal, então, assim, é muito edema. E aqui, a dica, muitas vezes, para você diferenciar de uma síndrome nefrítica é que você tende a ter normotensão. Então, não é uma criança que chega hipertensa. Isso aí eu sempre friso, porque muitas vezes você mata o diagnóstico aí, né? É extremamente interessante isso aí que ele falou, e eu queria deixar um conceitinho aqui também para quem tá. Você vai se deparar muitas das vezes com o termo anasarca, né? Os pacientes nefróticos, eles tendem a fazer mais anasarca do que os pacientes nefríticos, né? E só para esclarecer direitinho, o anasarca é um edema periférico com um cavitário. Então é aquele edema de membro inferior, que normalmente tem periorbitário, que é clássico de doença renal, mais gravitacional, né? Com ascite, com derrame pleural. Então, entrou líquido em alguma cavidade ali junto com o edema periférico, a gente chama de anasarca. É exatamente isso que o Diego falou. Eu gosto de falar muito nas revisões que quando uma criança começa a inchar e você tem suspeita de alguma coisa renal, alguma coisa te direciona para isso, ou um edema periorbitário, ou uma proteinúria, ou uma hematúria, acho que o dado semiotécnico mais interessante que você tem para olhar, para matar o teu diagnóstico ali, esquece o exame de urina e vai na pressão. Porque se está inchando a criança e ela está hipertensa, ali você vai para o lado da síndrome nefrítica. Exatamente. Se ela está normotensa, ou às vezes até com a PA um pouquinho baixa, você vai para o lado da síndrome nefrótica, né? Então, olhar a pressão nesses pacientes é fundamental. Outra dica que às vezes o autor está tentando te falar com outras palavras é a tal da urina espumosa, né? Ele gosta de colocar isso no enunciado. A criança começa a evoluir com uma urina muito espumosa e a gente sabe que isso é tem várias causas, mas quando ele fala isso, ele quer que você pense necessariamente em uma proteinúria um pouco mais intensa, uma proteinúria maior, né? Que é o cerne aqui da síndrome nefrótica. Ricardo, a gente falando na nefrítica, né? Porque o diagnóstico, a gente tem quase um tripé ali, tem que ter infecção próxima, a hematúria e tal. Aqui na lesão mínima, muitas vezes a criança que vem edemaciada, né? E aí, biopsia, precisa biopsiar? Aqui a gente tem também uma epidemiologia e uma probabilidade não invasiva de diagnóstico tão alta que num primeiro momento a biópsia também é preterida. Então, síndrome nefrótica pura numa criança, principalmente na faixa etária entre 1 a 10 anos e no pico de 2 a 3, você pode conduzir como doença por lesão mínima, né? Então, você vai biopsiar depois se tiver uma suspeita de que não é lesão mínima. Então, é uma doença que, novamente, Diego, tem um bom prognóstico renal, a lesão mínima não é difícil cronificar, responde muito bem ao tratamento específico, que aqui vai ser o corticoide. Normalmente é pura na infância, então quando é que você vai biopsiar isso aqui? Quando você achar que está misturado. Então, você pega uma criança que de repente está com suspeita de síndrome nefrótica, mas está hipertensa demais, ou então a hematúria é aquela hematúria desproporcional, hematúria macro, ou então consome complemento, coisas estranhas para acontecer na lesão mínima, não é para acontecer nada disso. Alguns outros sinais sistêmicos de doenças, artralgia Hashimoto, aí você vai para a biópsia, mas por enquanto não. E aqui eu gostaria de falar sobre a característica histológica, porque leva o nome da doença e porque cai mesmo na prova. Por que chama de doença de lesão mínima, né? Porque antigamente, quando esses pacientes eram biopsiados e não tinha o advento da microscopia eletrônica, as alterações glomerulares eram muito frustras, né? Biopsiava, o glomérulo estava praticamente normal, tinha uma alteração ou outra ali, e aí ficou isso, lesão mínima. Tá lá, síndrome nefrótica, a gente não consegue ver direitinho o que é no glomérulo. E aí, décadas, quando veio, né, a microscopia eletrônica, a gente conseguiu encontrar essa alteração, que é uma alteração nos podócitos, né, mais especificamente nos processos podocitários, que ajudam muito a barrar a passagem de albumina do sangue para a urina. Então, esses processos podocitários estão afilados, estão doentes, e isso faz com que a proteína vá maciçamente para a urina, né? Então, é por isso que é interessante. Se você achar, às vezes eles colocam isso na questão, tá? Uma microscopia ótica, o paciente biopsiou glomérulos normais na eletrônica, apagamento dos processos podocitários com glomérulo normal, você vai para a lesão mínima, tá? Perfeito. O tratamento é corticoide e imunoterapia. Simples assim. Então, dá corticoide, dá prednisona para criança todo dia.
e a taxa de resposta é absurda, né? Acima de 90%. Então, rapidinho a criança já melhora o edema, reduz a proteinúria, melhora os níveis de albumina e melhora até as condições secundárias, né? A dislipidemia, tudo que a síndrome nefrótica pode levar. Responde bem a corticoide, né? E aqui a gente falou na nefrítica, o paciente vem demasiado, e diurético é muito usado na glomerulonefrite, na síndrome nefrítica como toda, na glomerulonefrite pós-streptocócica. E aqui, Ricardo, é a criança que vem, ou o paciente, né, o adulto que vem muito demasiado, em criança principalmente, como é a questão do diurético? Em criança é complicado, porque é uma população que está muito mais sujeita a uma regulação mais fina do compartimento de água corporal, né? Então, dar um diurético, às vezes, isolado, de uma maneira inadvertida, assim, para uma criança que a gente sabe que, às vezes, está até com o intravascular depletado, né? Pode piorar o quadro. Então, às vezes, em casos de edema muito grave mesmo, assim, com repercussão respiratória, com edema escrotal grave e tudo, pode fazer o diurético, mas aqui na criança é um costume que a gente não tem no adulto, que é normalmente o diurético associado à infusão de albumina, né? Então, é interessante. E é bem diferente a condução da criança para o adulto, tá? Normalmente no adulto a gente faz só o diurético, às vezes faz até bomba de diurético, para tentar reduzir aí a hipervolemia. Mas esse é um tratamento um pouco mais, assim, adicional, né? Para casos bem graves mesmo. Normalmente o corticoide ele consegue. Eu coloquei esse alerta porque às vezes pode cobrar tratamento, né, pessoal? Então, de cuidado com a alternativa que tem lá, diurético de cara, né? Porque é o seguinte, lesão mínima, quando a lesão mínima responde bem, responde rápido. Isso. Começou o corticoide, dá dias, a proteinúria já começa a cair. Fazendo restrição salina também começa a melhorar a edema, consequentemente. E até tem outras questões, né? Porque você pensa assim, a pessoa está super dislipidêmica, será que começa até uma estatina? Não. Muitas vezes não, porque é uma dislipidemia ali secundária e transitória, né? Entrou o tratamento. Exatamente. Melhorou a proteinúria exuberante, então cuidado com essas pegadinhas que podem colocar, porque muitas vezes não é necessário, né? Muito bem. Acho que é lesão mínima, então acho que é bem coberto. Então, exatamente. Prova, gente, é o que cai. Gosto muito. Se fala assim, Diego, fala 2 temas que você acha que vai cair em doença glomerular. Eu falo GNPE e lesão mínima. Esses aí você não pode de maneira nenhuma ir para a prova sem saber, porque ele vai estar lá. Exatamente. E assim como na síndrome nefrítica, às vezes você consegue pensar em um diagnóstico ou outro pelas características fora do quadro clínico, aqui na síndrome nefrótica também. A gente vai falar agora da GESF, glomerulosclerose segmentar e focal, que é outra causa de síndrome nefrótica extremamente importante. E só o fato de você ter uma síndrome nefrótica num adulto mais jovem, ou então até mesmo num adolescente, que sai daquela faixa etária de 1 para 10 anos, a probabilidade de ser uma GESF como causa ali primária já é bem mais alta. Então, perceber a importância da epidemiologia no diagnóstico ali da doença glomerular na hora, né? Lembrar que a GESF é um padrão histológico de lesão glomerular, né? Então, você vai ter glomerulosclerose segmentar e focal, isso pode ser primário, mas pode ter outras causas secundárias, né? Condições sistêmicas, uso de algumas drogas, situações mal adaptativas, alterações genéticas, a gente vai já entrar nesse ponto. Mas o quadro clínico é uma síndrome nefrótica. É uma síndrome nefrótica que se manifesta normalmente no adulto jovem. Lembrar que na GESF você pode ter um pouquinho de hematúria já, né? Um pouco mais diferente, assim. Na lesão mínima você tem, mas quando aparece você fica meio com o pé atrás. Aqui na GESF já meio que faz parte também do quadro. E eu acho que o que mais cai, né, nas provas assim sobre GESF, Diego, ultimamente, são as causas secundárias, né? Então é uma doença que é fortemente marcada pelas causas secundárias. Na sua forma primária, ela é uma doença de prognóstico renal pior do que a lesão mínima. Então, os pacientes com GESF, eles costumam ir mais para diálise, costumam ir mais para doença renal em estágio terminal. Mas falando um pouquinho aqui das causas secundárias, a gente tem alguns grupos, né? E o principal deles, assim, a que mais cai a gente ainda vê, é o HIV, né? É a GESF secundária, causas infecciosas, a clássica nefropatia por HIV, né? Nefropatia associada ao HIV, que tá ficando cada vez menos frequente. Não é isso? Exatamente. É uma condição que foi classicamente descrita em pacientes com carga viral extremamente alta, CD4 lá no pé, é um tropismo direto do vírus ali, então, em condições de altíssima viremia, né? Como o acesso ao tratamento para o HIV está cada vez melhor e
ele deixa de ser aquela condição estigmatizante gradativamente e passa a ser mais uma condição crônica de tratamento, como a pressão alta, como o diabetes. A gente está vendo cada vez menos o HIV, mas a GES associada ao HIV, mas é um ponto importante, vai cair na tua prova. E a GES, como é um padrão histológico de lesão glomerular, existem alguns subtipos, e a variante que normalmente está associada ao HIV é a variante colapsante. Né? Tem aquele fenótipo do paciente HIV bem descontrolado, que abre uma síndrome nefrótica com perda de função renal, uma síndrome nefrótica que é agressiva do ponto de vista renal, né? Do ponto de vista de perda, de piora de função renal, às vezes levar o paciente para diálise, né? Temos algumas outras causas, né? Com certeza. A gente falou, a GES ela pode ser primária, né? Que é a doença, muitas vezes acham que é um fator circulante. É até meio estranho falar autoimune, né, Ricardo? Mas é um fator circulante que acomete podócito, né? Assim como na lesão mínima você tem lesão podocitária, mas é uma lesão podocitária um pouco mais amena, né? Na GES, já como você tem esclerose, é uma lesão que acaba sendo um pouquinho mais intensa. Então pode ser primária, que é um paciente que a gente faz imunossupressão, pode ser genética, alterações estruturais genéticas ali no podócito, que essa daí é difícil, né, Ricardo? Difícil, porque não responde a tratamento nenhum quase, o diagnóstico é estudo genético muito pouco acessível. Você tem causas como a gente comentou, HIV, causas secundárias por infecção, a gente pode até ter outros tipos de infecção que podem cursar também, algumas infecções outras virais, parvovírus, né? Parvovírus é uma situação que pode vir. Você falou de as situações mal adaptativas, né? O que é isso? A gente fala até às vezes em ambulatório, né? Aquela hiperfiltração, aquele hiperfluxo glomerular. Então você fala para o paciente chega com um rim único, por exemplo, por algum motivo, fez uma nefrectomia, ou nasceu com um rim atrófico e tem um rim único, pode viver muito bem com isso, mas é um rim que está a uma situação de hiperfluxo. Carregado. Exatamente, ele é proporcional, filtra proporcional à superfície corporal, né? Então, se tem uma superfície corporal aumentada proporcionalmente ao rim só, vai ter, quando tem hiperfluxo, pode ter proteinúria, e um hiperfluxo exuberante vai ter lesão podocitária e levar a isso também. Né? Algumas drogas, heroína, anabolizantes, esteroides anabolizantes, eu acho que é uma coisa que talvez comecem a colocar em prova, mais, né? porque está tá muito em uso, né? Uso aí de testosterona para fins estéticos, performance esportiva. Infelizmente, a gente já vê isso na prática. Vê no consultório e daqui a pouco a gente vai ver nas questões, com certeza. Tomara que o aluno vai estar habituado aí. Vai estar habituado. Acho que é isso de GESF, né? Para pular um pouco aqui já para a glomerulopatia membranosa, que é a terceira grande causa aí que a gente comenta de síndrome nefrótica, mais uma vez a idade é muito importante, né? Com certeza. Se a gente falou de lesão mínima, tá para a criança, como a GESF tá ali para o adulto jovem, a membranosa normalmente se manifesta na sua forma primária, principalmente acima de 50 anos, né? Então, aqui a gente já muda. Você não vai ver isso aqui na prova de pediatria. Não é para ver. Não tem como. Aqui, gente, é a prova de clínica médica mesmo. Na pediatria mesmo. Tá errado. E a idade é muito interessante. E na membranosa, a gente tem dois fatores. O quadro clínico é igual, é uma síndrome nefrótica, assim como todas as outras que a gente estava comentando. Chama de glomerulopatia membranosa porque tem alterações marcadas na membrana basal glomerular, espessamento da membrana basal, formação das espículas. Mas dois pontos extremamente importantes aqui na membranosa. A gente evoluiu muito nos últimos anos, né, nas últimas décadas, no conhecimento da membranosa primária, e isso já se converte nas provas. Já cai em prova, e cai bem em prova, o marcador da glomerulopatia membranosa primária, né, o marcador sérico. E a gente já tem muito bem documentado, né, Diego, que é o receptor fosfolipase A2, anticorpo antirreceptor de fosfolipase A2. Vulgo PLA2R. Anti-PLA2R, mais fácil. PLA2R. A gente já vê isso cair, é interessante, porque está de acordo aí com a nossa prática, e em 70% dos casos, né, ele está associado aí à membranosa primária. Então, se aparecer para você numa questão enunciado de síndrome nefrótica, numa pessoa um pouco mais velha, com um PLA2R positivo, não hesite. Você vai direitinho ali na alternativa que tem glomerulopatia membranosa, e muito provavelmente você vai aprender. E as causas você vai acertar. E nas causas secundárias, lá na GES, se a gente falou de HIV, se a gente falou de parvovírus, de algumas drogas e tudo, aqui na membranosa eu acho que a gente tem algumas classes de causas secundárias que caem de maneira interessante. Você tem que pensar em glomerulopatia membranosa secundária quando você está diante de um paciente que abre uma síndrome nefrótica em vigência de uma neoplasia sólida.
Então, às vezes, aquela mulher que está com câncer de mama e aí está tratando aquele câncer de mama e abre uma proteinúria de 24 horas elevada, abre um edema, abre uma hipoalbuminemia, uma síndrome nefrótica, pensa. Próstata também, pensa. Adenocarcinoma de pulmão, tem que pensar também. Então, vem alguma neoplasia sólida na jogada e abre síndrome nefrótica, lembra da glomerulopatia membranosa, tá? E as causas infecciosas não tem como a gente deixar de fora também, né? Aqui são duas principais, né, Diego? A sífilis. Essa sim, né? E é extremamente já frequente na nossa prática clínica e também uma doença que você tem que descartar quando vê membranosa. E a hepatite B, né? Eu acho que são as duas principais causas infecciosas aí. Então, membranosa primária, PLA2R, secundária, infecções e neoplasias sólidas, né? Eu acho que essa... E secundária também a classe 5 do lúpus Do lúpus, exato, histopatologicamente é uma membranosa. É uma glomerulopatia membranosa. Só adentro. E isso é muito clássico, a gente talvez não, de forma recente não tenha caído tanto, mas a associação de membranosa com trombose, ela é um pouquinho maior, né? Então, se perguntar assim, Todas as tromboses, na verdade, né? Todos os eventos. Exatamente. Qual glomerulopatia mais associada à trombose? É a membranosa. Talvez esse viés, né, Ricardo? Porque o paciente com câncer, ele é mais suscetível à trombose. Isso, exatamente. Talvez tenha essa associação, provavelmente. Muito bem. Membranose é isso, gente. Então, grande parênteses. Mais idade, pensar, abrir uma proteinúria nefrótica, tem uma possibilidade de neoplasia. Tem que esse lembrar, aí é não tem jeito. a causa. Muito eu acho bem. que pra gente entrar no final do nosso episódio aqui, temos que falar da última síndrome glomerular, a mais grave de todas, né? A que joga o paciente na diálise, que é a glomerulonefrite rapidamente progressiva. E aqui não tem conversa, né? Normalmente nas provas, você vai precisar da ajuda da biópsia renal para ajudar, mais especificamente da imunofluorescência. A glomerulonefrite rapidamente progressiva, o que ela é? Acho que ela é o espectro mais grave assim, de síndrome nefrítica. O paciente tem uma hematuria glomerular grave e ele tem perda de função renal, né, em dias das semanas. Então, é aquele paciente que às vezes ele chega para você com aquela hematuria glomerular super grave e precisando de diálise, né? E existe uma correlação interessante do quadro clínico com uma alteração histológica, também é bem cobrada nas provas, né? Eu acho que de histologia, se a gente for ver assim, o que é cobrado muito em prova de histologia, de doença glomerular, é a questão dos processos podostários, lá na lesão mínima, né, apagamento dos processos podostários, e os famosos crescentes, né? Aqui da glomerulonefrite rapidamente. É a marca registrada. É a marca registrada, né? A correlação histológica com nada mais é do que uma destruição grave glomerular ali, uma invasão da cápsula de Bowman, e existe uma organização em forma de lua crescente que comprime o tufo glomerular, cai a taxa de filtração e leva a essa injúria renal grave que a gente comenta aqui. Então, apareceu crescente, pensa em glomerulonefrite rapidamente progressiva, e glomerulonefrite rapidamente progressiva é igual a biópsia, tá? Por quê? Porque ela pode ser causada por várias etiologias diferentes, né? E a imunofluorescência é o que vai te dizer a etiologia específica, qual o mecanismo de lesão glomerular. Isso é tão importante que, por exemplo, nós temos 3 tipos de imunofluorescência, né, Diego? A linear, a granular e a pauci-imune. Se for linear, depósitos de IgG na membrana basal glomerular, só tem uma doença que dá isso, né? Que se manifesta como glomerulonefrite rapidamente progressiva, que é a doença do anticorpo antimembrana basal glomerular, a famosa doença de Gold-Pasture, e junto com as vasculites ANCA-associadas é uma das principais causas de síndrome pulmão-rim também. O paciente faz uma hematuria glomerular grave, faz um GNRP, mas abre uma hemorragia alveolar, né? É um quadro às vezes dramático, com alta letalidade. Então, foi linear, é doença de Gold-Pasture. Foi granular, aí você tem vários tipos de doenças associadas à deposição de imunocomplexos. Esse granular é exatamente isso, é um mecanismo de deposição de imunocomplexos. Linear é anticorpo, granular é imunocomplexo. Aí vem lúpus, vem endocardite, vem nefropatia por IgA, vem crio, vem vários aspectos aí de GNRP que podem ser causadas por causas granulares na imunofluorescência. E a pauci-imune, que é a nossa terceira causa, a gente volta ali um pouquinho para falar das vasculites ANCA-associadas, né? Que aí já é um mecanismo menos imune, mais necrótico de lesão, né? Um mecanismo grave de lesão. Sim. E as vasculites ANCA-associadas são as principais representantes do pauci-imune, né? Das doenças que levam à imunofluorescência pauci-imune. E acho que, para resumir assim, glomerulonefrite rapidamente progressiva, uma injúria renal super grave, num paciente com sinais de doença glomerular de polo hematúrico,
normalmente precisa de terapia de substituição renal. Cada dia que você passa sem tratar esse paciente, o tratamento aqui invariavelmente precisa de imunossupressão pesada, né? E a biópsia que vai te falar o que que é, né? É difícil você estabelecer uma causa etiológica se você não tiver hemofluorescência, né, Diego? Exatamente. Embora dê para dosar, né, a Agudipestor a gente dosa, o antimembrana basal glomerular. Pistas, né? Exatamente. Pode dosar um ANCA, dosar um PAN. ANCA, lembrar, mas o ANCA com padrão PANCA, né? Pede o ANCA, vem esse ANCA. Eu gosto muito de falar aqui da IF na GNRP, porque acho que eu já resolvi questões em que tinham imagens, né? Sim. Tinha um quadro clínico sugestivo e ele te dava a imagem da imunofluorescência, né? Então, se você prestar atenção, é um conhecimento absurdamente específico, mas que às vezes é Geralmente cobrado. é uma questão difícil, né? A é uma pista questão vem difícil. essa, e geralmente o examinador coloca um acometimento pulmonar, ou uma hemorragia alveolar, Isso. uma ptise maciça pode acontecer também, então cuidado, é complexo mesmo. Acho que das questões de glomérulo não cai tanto, mas às vezes dá aquela Mas quando surpresa, cai, né? complica. Quando cai, diferencia, né? Quando O cai, aluno, complica. Diferencia quem com acerta e quem certeza, erra. né? Acho que é isso, né, Acho Ricardo? que tá bem coberto, né, Diegão? Doença a gente falou no começo, falo de novo, não dá para prova a gente sem ter o conhecimento de doença glomerular, isso aí despenca, É né? muito provável que tenha questão na tua prova, né? Cai na Exatamente. clínica médica, cai na pediatria, enfim. Mas é isso aí. Então, muito obrigado. Valeu por ficar com a gente até aqui e até um Até uma próximo próxima. episódio. Um abraço. Isso aí.